século XX, trabalhado pelo Hobsbawm, foi um breve século XX. E esse breve século XX teve os 30 anos gloriosos do capitalismo, em que os direitos sociais, o welfare state apareceu, com crescimento econômico, e que foi o espaço em que a humanidade experimentou, de uma forma mais avançada, os sistemas públicos e universais de saúde. Já esta era global, globalização ou globalismo, vai ter um acontecimento no final desse século XX, que na realidade expressa uma nova fase do capitalismo contemporâneo, em que a dominância financeira é a característica básica, e que, nesse particular, esta era serve de espaço para a elaboração de um conjunto de ideologias, de proposições teóricas e de propostas políticas no âmbito internacional. Esse século XXI que nós estamos acompanhando, ele tem um elemento central da globalização, que é a disseminação das chamadas tecnologias de informação e comunicação em saúde, com as mudanças tecnológicas, com um avanço, um aprofundamento da reestruturação produtiva, com guerras, e de alguma forma sempre estiveram presentes, mas elas passam a ter uma presença bem maior nesses últimos tempos, com a crise climática, políticas monetaristas e fiscalistas, a refilantropização da pobreza, quer dizer, deixa de ser uma questão do Estado, passa para ser uma questão dos grupos privados ou das comunidades, com restrições às políticas sociais, e esse fato já é bem conhecido, com o aumento das desigualdades, com estagnação econômica e com a financiarização que atravessa todas as dimensões da vida social. Nesse particular, essa apresentação, para refletir sobre os fundamentos acerca da era global e como é que se pode analisar a saúde nessa era, ela vai, de alguma maneira, visitar algumas teorias, conceitos e noções, bem como sobre a disputa de sentidos e as estratégias de intervenção sobre essa temática. Uma dessas características na nossa área da saúde é uma radicalização da mercantilização da saúde, aliada a essa transformação digital, quando várias outras iniciativas, como política de regulação, acesso, uso e qualidade, passam a ser realizadas sob a lógica do mercado. Um exemplo atual, que eu não vou aprofundar nesse momento, mas pelo menos queria mencionar, é o programa de Aqui Tem Especialidade, que de alguma forma reflete essas mudanças desse tópico que eu estou apresentando agora. Isso vai implicar em identificar quais as mudanças que estão ocorrendo na geopolítica e nos sistemas de saúde e nas próprias condições de saúde da população, e que nós estamos naquela situação pós-Covid, ou para alguns autores, num capitalismo pós-Covid, que para alguns tinha uma dimensão mais positiva e outros com um certo pessimismo ou um realismo exacerbado, que a Covid, o dia seguinte da pandemia, não trouxe muitas expectativas ou esperanças que muitos se colocavam. Então, portanto, esta exposição, além de dispor da contribuição do economista, do cientista político e do etnólogo, nós trouxemos um colega nosso, argentino, que é uma das referências para todos nós do Brasil que trabalhamos com a área de saúde coletiva, que desenvolveu uma reflexão sobre o pensamento estratégico em saúde. E, particularmente, nesse caso, este autor, Mário Testa, ele dizia que o pensamento estratégico é uma reflexão sobre o poder,
o poder setorial, o poder dentro do setor saúde, e o poder societário. Então, a categoria poder trazida pelo Mário também é uma categoria que tem sido visitada por vários autores que antes se falava em medicina tropical e mais recentemente em saúde internacional, saúde global ou diplomacia da saúde, para entender este mundo que tem se modificado tanto, como eu mencionei anteriormente. Então, algumas dimensões que praticamente estavam esquecidas, pelo menos no âmbito da área da saúde coletiva e das próprias políticas de saúde, como a economia política, como o papel do Estado, das classes sociais, a reprodução social, etc., passam a ser consideradas para sugerir alguns elementos teóricos de análise desta era global. Então, essa teoria do poder global, e agora eu vou citar o autor, o brasileiro, que é o Luiz Fiore, ele trabalha com a categoria poder com várias dimensões: poder como recurso, poder como fontes de poder, poder como capacidade ou poder em ação, poder, relação, etc. E nesse particular, ele já aponta, entre uma das 5 partes que compõem esse livro, editado no ano passado, a ascensão da extrema-direita no mundo. E esse é um tópico que necessariamente a gente precisa reconhecer quando se está discutindo a era global. Esse livro do Fiore, ele é composto por 5 partes. A primeira, ele apresenta o método em que ele realiza as suas análises históricos conjunturais internacionais. A segunda parte, ele faz uma análise do desenvolvimento capitalista e a crise econômica dos anos 70, quando aquele capitalismo, com seus anos gloriosos, vai sofrer uma espécie de um cavalo de pau dentro da economia mundial. A terceira parte contempla o desenvolvimento econômico diante da crise de hegemonia, e ele chama atenção que, nesse momento, os Estados Unidos abandonam a sua estratégia desenvolvimentista e adotam uma política econômica internacional de caráter neoliberal como um projeto geopolítico de construção de um novo tipo de império militar e império financeiro global. A quarta parte do livro do Fiore, ele expõe as premissas e as hipóteses para a sua pesquisa acerca deste poder global, como ele chama. E finaliza o livro com o estudo da guerra, da paz e da ética internacional. Então, é um livro quase assim, como se estivesse se antecipando aquilo que eu antes mencionava, que o mundo ficou de cabeça para baixo de novembro para cá. Um fragmento desse livro, do Fiore, ele chama a atenção que aparece um fascismo nessa era global, em que o fantasma do nacionalismo de direita voltou a assombrar o mundo, penetrou na sociedade e no sistema político norte-americano, que culminou com a vitória da extrema-direita nas eleições presidenciais de 2016 e de 2024, quando o mundo, logo em seguida, foi atropelado pela pandemia da Covid, paralisou a economia mundial, acelerou o processo de desconstrução das cadeias econômicas, como resultante daquelas mudanças que ocorreram a partir da crise financeira de 2008, e gostaria de frisar, se desenvolve um processo de desglobalização. Quer dizer, esse é um dado que eu queria sublinhar, porque, na realidade, tudo que a gente aprendeu acerca da globalização, ou do globalismo, vai sendo revisto ou reconstruído, especialmente depois da deflagração da guerra da Ucrânia, em 22, e da
crise da eclosão da guerra na faixa de Gaza em outubro de 2023. Só faltou Fiore falar da guerra do Irã com Israel. Um outro autor, que eu mencionei anteriormente, fez uma etnografia dos três principais ideólogos, segundo ele, que pensaram uma nova direita, uma direita radical nesta era global. Um deles é mais conhecido, que é o Steve Bannon. E ele, segundo esse autor, queria ver o desmonte em massa das nossas agências governamentais. Quer dizer, uma maneira de fazer isso era ocupar estrategicamente alguns espaços de poder em que, com isso, eles, dentro do poder, têm o compromisso de destruir as próprias instituições. Então, nós vamos verificar logo em seguida alguns exemplos dessas situações, inclusive aqui no Brasil. Dentro desse esquema, nós poderemos ver as várias tendências do sistema de saúde, influenciadas pela privatização, pelo neoliberalismo, ainda pela globalização e pela financiarização, que foi o tom da nossa fala no encontro do CONATS. Então, esses conceitos e teorias do Estado passam a ser trabalhados, portanto, para fazer análise política em saúde. Então, aquelas ilustrações que eu anunciava antes, dentro desse processo de desglobalização, cada um vai olhando para si. Quer dizer, o nacionalismo volta a ter uma ênfase. Vamos desenvolver no mundo uma agenda regressiva com preconceito, xenofobia, conservadorismo, intolerância, ressentimento, aumento das desigualdades, constituindo um solo fértil para o fascismo social e um percurso para o fascismo político. Esta tese que eu mencionei antes de uma economista italiana, ela tem como título Ordem do Capital e tem como subtítulo Como os economistas inventaram a austeridade e abriram caminho para o fascismo. Aquela tese que foi tão festejada por aqueles autores que eu mencionei antes, ela faz o link entre a crise de 2008 e a situação atual, mas, sobretudo, a ligação entre as políticas de austeridade que começam no fascismo italiano dos anos 20 até chegarmos nas políticas de austeridade um século depois, já mescladas com o neoliberalismo. Então, na realidade, muitos de nós, durante muito tempo, falavam que o neoliberalismo fez isso, fez aquilo e tal, mas as políticas de austeridade antecederam o próprio neoliberalismo. Então, essa direita radical no mundo vai viabilizar um conjunto de usos das tecnologias digitais, vai exercer um ciberativismo e também aquilo que uma brasileira chama de ativismo de sofá. Quer dizer, você sentado no sofá, você acha que está fazendo política e começa a disparar mensagens e às vezes até sendo manipuladas pelos mecanismos mais amplos que produzem essas informações. Nós vamos, então, com isso, ver que esse avanço da direita na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, até mesmo no Canadá, isso não aconteceu por acaso. Aquele cidadão que chegou até ser preso depois do governo do Trump, ele procurava promover um nacionalismo europeu por meio de campanhas sobre a mídia. Ele se juntou a bilionários americanos, então isso não é por inocência, e formaram a Cambridge Analytica. E a partir daí, eles desenvolveram um conjunto de técnicas
com uma quantidade surpreendente de dados e usaram o Facebook e os dados do censo americano para saber a situação financeira dos eleitores, suas tendências políticas, seus gostos culturais, e com base nesses dados passavam a influenciar os eleitores, manipulando através de enquetes interativas enviesadas. Então eles vão fundar aquilo que o autor chama de metapolítica, em que nos círculos da extrema-direita se entende que é uma forma de fazer política sem a política convencional. Fazer política via redes, fazer política através de campanhas pela cultura, utilizando as redes sociais e as mídias digitais. Então, essa nova direita, desde do Brexit, que ficou famoso, a Partido da Alternativa Alemanha, a Liga Norte na Itália, a Áustria, a Hungria, tem vários exemplos. E com a eleição do Trump em 2024 e os seus primeiros meses de governo, então ele consegue juntar o poder midiático, o poder militar, o poder bélico e o poder atômico, mesmo que não use, mas ameaça usar, em detrimento da diplomacia, do soft power e do próprio sistema político e eleitoral. Na nossa área, o corte dos recursos para a OMS e a extinção da USAID são indicativos dessas mudanças. Enquanto no primeiro governo Trump, o Steve Bannon começou a destruir as suas instituições, a passagem, ainda que breve, do Elon Musk no segundo governo, essa estratégia de direita de atacar as instituições se fortaleceu nos Estados Unidos. Mas nós também recebemos isto aqui. O Brasil profundo, segundo esse autor, deu no que deu. Além da destruição da política, inclusive na saúde, das instituições, do SUS, o tensionamento com hostilidades à democracia, que tramaram um golpe durante 4 anos e que depois desses 4 anos, alucinados militares e neofascistas fizeram a festa da Selma, do 8 de janeiro de 23. A pandemia Covid, portanto, estimulou novas prospecções para entender em que medida esse enfraquecimento do neoliberalismo estaria viabilizando o fortalecimento do Estado e do planejamento, ampliando espaços para a proteção social e para o cuidado. Então, nesse particular, há mudanças na própria relação com os trabalhadores da saúde. Há uma precarização dos empregos, com uberização, com a plataformização, com um novo modelo de trabalho mais flexível e sem vínculo empregatício. Um grande jornal do Brasil, São Paulo, há 3 semanas atrás fez uma grande pesquisa de opinião e, para nosso conhecimento, 59% dos brasileiros acima de 16 anos preferem trabalho por conta própria do que ter emprego com carteira de trabalho assinada, etc. Então, o mundo continua mudando. Essa crise, portanto, de 2008, junto com a pandemia da Covid, um surto de reformas para o mercado na saúde que estão em curso, vai configurar uma maior complexidade para o estudo da relação público-privada no século XXI. Essa austeridade que vai sendo executada por governos de todas as tendências, direita, centro, centro-direita e às vezes até governo da esquerda, como foi o caso da Grécia, vai associando-se à desglobalização. E como um fenômeno, não vou falar em causa e efeito, mas como um fenômeno contemporâneo, com a expansão das direitas. Quanto mais se estuda essa temática, mais tipos
de direita vão sendo identificados. A extrema, a nova, a direita populista, os fascistas, os semifascistas, os neofascistas, todos eles influenciando na crise do trabalho e no desmonte das políticas sociais. Então, essa é a situação que nós precisamos investigar, porque não basta uma denúncia ou de uma análise crítica, mas de nós, de alguma forma, elaborarmos hipóteses interpretativas, sobretudo nesse momento em que a austeridade e a financiarização transformam a maior parte da humanidade numa população excedente para o capital. Muitos perguntam, para que eleições? Se nós temos entre A e B, tanto A quanto B vai fazer uma política de austeridade. Não vai ter diferença. Se um candidato promete ênfase no social e depois fica submetido às amarras das políticas neoliberais e particularmente da austeridade, nas próximas eleições, até quem votou nesse ou naquele candidato vai se perguntar se continua votando ou não, porque não adiantou. A ordem do capital e a financiarização vão, portanto, reforçar uma mudança da era global para a desglobalização, em que essa mercantilização vai reproduzindo cada vez mais iniquidades no próprio cuidado, na própria atenção à saúde. Em conclusão, nós poderíamos dizer que uma nova visão de sistemas públicos e universais de saúde, que foi de alguma forma a razão do convite do CONAS no ano passado, disputa ideologicamente uma visão de mundo muito mais intensa, muito mais forte, que a da fração financeira da classe capitalista. E a resultante desse processo é um fenômeno regressivo e excludente. Esse crescimento da direita que eu mencionava anteriormente vai sacrificando cada vez mais a classe trabalhadora, ou se não se identifica mais quem é a classe trabalhadora, pelo menos aqueles que vivem do trabalho. E essa reprodução social pós-Covid vai necessitar de uma reflexão sobre a própria reestruturação produtiva e a própria reorganização dos sindicatos, das centrais, etc. Então, para concluir mesmo, eu trouxe 3 fragmentos que podem ilustrar de uma forma sintética essas preocupações que eu compartilhei com vocês. Esse debate sobre o direito à vida de uma classe trabalhadora, ele não está distinto, separado de outros debates que muitas vezes há uma radicalização aqui e ali, de movimentos sociais aparentemente não ligados à questão de classe, mas tem a ver com as condições de vida da classe no trabalho. O movimento feminista, o movimento antirracista, o movimento pelos direitos dos imigrantes, o movimento em defesa do exercício da sexualidade, os movimentos em defesa do planeta de que fazemos parte. Os Steve Bannons da vida dos nossos tempos podem encontrar várias vitórias, e têm encontrado. Com armas e exércitos, manifestos, às vezes invisíveis, eles enxergam o mundo através de lentes radicalmente diferentes. Quanto mais ruína e quanto mais olhar para o passado no futuro, tanto melhor para eles. E a crítica da razão, a oposição ao globalismo, ou à era global, a falta de inclinação para movimentos progressistas, o nacionalismo, o desprezo pela profissionalização, pela institucionalização, talvez permitam que pessoas como o Bannon, o Dugin, que é o ideólogo do Putin, e o Olavo, que foi o ideólogo da direita tupiniquim, exerçam seus egos excêntricos. O populismo, portanto, é capaz de coexistir e mesmo nutrir uma democracia.
contanto que o populismo não chegue realmente ao poder, já que cumprir seu programa requer, com frequência, ações não democráticas.